Informações tiradas do canal Clark Theater, mas 99% das coisas que eu vou falar aqui são baseadas nas aparências das variantes. De qualquer jeito, link na descrição. Olá, amante do terror! Hoje eu irei lhes contar sobre 4 variantes do Siren Head. Eu decidi que falar sobre elas em um único vídeo era melhor do que dividir em vários, porque as suas informações são limitadas. Ice Siren Head. Ice, ou Blue Siren Head, é uma subespécie do Siren Head com uma coloração azul, e as suas mãos e pés parecem cascos de equinos. E aparentemente, ele não é bípede, e sim quadrúpede. Não se sabe direito do que seu corpo é feito. Deduz-se que é feito de uma pele morta e gelada, que sofreu mutação ao longo do tempo e por causa do gelo ficou azul e enrijecida. Ice pode ter sido um Siren Head comum no passado, porém, como ele vivia sob condições extremas em áreas geladas como o Alasca, sofreu mutações ao passar dos milhares ou até milhões de anos. Sua pele ficou enrijecida e azul por causa do gelo, perdendo assim toda a sua sensibilidade, se tornando imune ao frio, mas dependendo dele para continuar vivo, pois sem o frio, ele morre de hipotermia. Os seus pés e mãos se mutaram em cascos por conta do solo gelado que queimava. Então, ao passar dos anos, obteve cascos no lugar das mãos e pés. Pelo nome Ice Siren Head, deduz-se que ele habite em áreas geladas, geralmente com neve. E então isso significa que ele ronde países europeus e da América do Norte, como a Finlândia e o Alasca. Essa variante fica ainda mais ativa durante o inverno, justamente por ser a estação mais fria do ano, ficando em uma espécie de hibernação durante o verão e permanece ativo durante a primavera e outono, e fica mais violento e faminto durante o inverno. Suas sirenes têm um efeito um pouco diferente nos seres humanos, já que ele não consegue caçar usando seus membros, ele opta por utilizar as suas sirenes para ensandecer os humanos, fazendo eles ficarem loucos e se atacarem, matando uns aos outros, e quando todos estiverem mortos ou feridos, ele simplesmente come seus restos mortais. Blood Siren Head. Existem não muitos Siren Heads, cada um deles sendo praticamente iguais, mas ainda há aqueles raros que se destacam, que são as suas variantes, e elas têm habilidades especiais por conta de suas mutações. Blood Siren Head, em específico, é a variante mais alta de todas, tendo 45 metros de altura. Sua pele é completamente vermelha, tem 4 sirenes e o seu corpo é composto por veias e vinhas que sempre estão soltando sangue. Tem 3 dedos em cada mão e em cada pé. E por fim, as suas sirenes são feitas das mesmas veias e também derramam sangue. Assim como Ice, Blood era mais um Siren Head, porém, ele se destacava entre a sua espécie por ser muito mais brutal e sanguinolento que os outros, até mais que Meat Grinder, porque ele não matava apenas por fome. Parecia que ele tinha prazer em ver e absorver o sangue. Ele matava por puro prazer, mas não por causa da dor ou nada parecido. Ele nem mesmo comia o cadáver, ele apenas bebia o sangue. Os Siren Heads têm uma alta capacidade de mutação, seja por causa das condições climáticas como o Ice, seja por conta de canibalismo como o Mega Hearn, ou uma criação humana como Meat Grinder possivelmente. No caso de Blood Siren Head, como ele apenas bebia o sangue e não ingeria sólidos, em vez de morrer de fome, seu corpo foi mudando com o passar dos séculos e foi se adaptando para ele precisar apenas ingerir sangue. Mas para ter o efeito proporcional, ele tem que ingerir litros e litros por dia, fazendo seu corpo crescer de maneira ridícula e as veias começarem a estourar e vazarem sangue.
Wood Siren Head. Pelo seu nome, já pode-se deduzir que ele caça em florestas. Sua pele, ao contrário do que muitos pensam, não é feita de madeira, e sim tem a textura e espessura de madeira. Assim, ele pode se camuflar perfeitamente entre as árvores. Seus dedos são finos e pontiagudos como galhos, e ele os usa para perfurar as suas presas. Ele tem 5 sirenes na cabeça, todas elas com tamanhos diferentes. E eu tenho uma ideia para que cada uma serve. Como ele caça em florestas e não sai delas, ao contrário do Siren Head comum que caça também em áreas urbanas, nem sempre ele tem humanos para se alimentar. Então ele optou por caçar exclusivamente animais, de pequeno e grande porte. As sirenes maiores servem para caçar coisas grandes, como cervos, e as menores para caçar coisas pequenas, como coelhos ou ratos. E por que ele simplesmente não utiliza as sirenes maiores para caçar coisas grandes e pequenas? Bom, tem 2 hipóteses. A primeira seria que as sirenes grandes têm muito espaço, o suficiente para um rato ou um coelho conseguir passar e escapar. A segunda hipótese seria que ele tem mais de um estômago, cada um feito para cada tipo de tamanho. Em suma, o Wood Siren Head é o menos nocivo aos seres humanos, já que como ele é acostumado a caçar animais, ele não desperta um interesse em seres humanos, apenas se ele estiver com muita fome ou se um humano estiver com cheiro de algum animal. Shadow Siren Head. Você lembra que eu disse que existiam as variantes que foram criadas pelos humanos? Pois bem, Shadow Siren Head foi uma delas. Há tempos, um grupo terrorista estava tentando descobrir uma forma de conseguir derrubar aeronaves em pleno ar sem sequer precisar entrar. Mas só conseguiriam fazer isso usando a levitação. E o que é a levitação? Na física, a levitação ocorre quando se retira totalmente o peso de um objeto, fazendo ele não cair. Fenômeno esse que ocorre no espaço, onde a gravidade é zero, portanto, nada tem peso. Então, se um objeto não tem peso, logo, ele levita como se a gravidade não o afetasse. Se eles conseguissem criar algo em que o corpo sofra com o eletromagnetismo e flutue, ao mesmo tempo podendo ser controlado remotamente, eles poderiam criar algo para derrubar a aeronave sem esforço. Bastava apenas controlar o campo e jogar esse objeto no motor. E naquela época, a lenda de Siren Head estava se espalhando pela internet. Então eles tiveram a ideia de criar algo parecido, algo que bote medo e que seja algo real. Foi aí que criaram o seu próprio monstro, que era feito de fibras de metal encobertas com fios pretos e entre eles um dispositivo que conseguia criar um campo eletromagnético capaz de fazer aquilo voar e ser controlado remotamente a longa distância. Então colocaram nele o nome de Shadow Siren Head, pois ele era escuro como a noite e tinha sirenes de Siren Head. E elas não estavam lá de enfeite, elas serviam como antenas para o receptor. Então Shadow é praticamente um robô feito de fibras de metal que foi criado com um único e simples propósito de derrubar aviões aleatoriamente e sequer ser percebido. E como ele era destruído toda vez que derrubava um avião, ele era reconstruído de novo e de novo. E sabe o pior? É todas aquelas quedas de aviões que foram causadas repentinamente por um mau funcionamento dos controles ou o motor simplesmente parando de funcionar. Será que é mera coincidência?